Olá, meus irmãos e minhas irmãs, bem-vindos nessa segunda-feira. Aqui estamos para ouvir a palavra de Deus. Hoje, dia 9 de maio, vos convido para que participem conosco aqui do nosso canal. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Inscreva-se no nosso canal, deixe aí o seu joinha, também o seu comentário, para que possamos crescer cada vez mais aqui por essa plataforma. Agora também o Padre está lá no Instagram. Se você ainda não faz parte lá dessa plataforma também, corre lá, tá bom? Participe com a gente, vamos seguir aqui a palavra de Deus a partir desse instrumento que é a rede da internet, tá bom? Que Deus abençoe. O evangelho que vamos ouvir hoje é o evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora, e depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o escutaram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos, então nessa segunda-feira acabamos de ouvir a palavra de Deus. Nós estamos na quarta semana do tempo da Páscoa. Escutamos o evangelho de São João desse dia, que nos fala sobre a narrativa que Jesus começou ontem, dizendo: eu sou o bom pastor. E hoje ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Aquelas ovelhas que passam por Jesus receberão nele a vida eterna, como ele mesmo disse para nós. E ele começa dizendo assim: quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Jesus faz essa comparação para dizer que somente é por ele que nós devemos passar, por essa porta que dá para a vida eterna. Em Cristo Jesus nós encontramos esta realidade, nós encontramos esta salvação eterna para a nossa vida. E Jesus também ele vai dizendo aqui no Evangelho: quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus é esta porta, Jesus é esse pastor. Então nós somos chamados a escutar a voz do nosso pastor, como ele mesmo diz: as ovelhas escutam a minha voz. Ele chama as ovelhas pelo nome. Jesus sabe do nome de cada um de nós. Nós que somos as suas ovelhas, nós que somos aquelas ovelhas que estávamos perdidas e agora fomos encontradas em Cristo Jesus. Então ele sabe do nosso nome. E é bonito a gente perceber isso, porque nós precisamos escutar a voz, o timbre da voz do nosso Senhor, o nosso nome. Imagina que maravilha você escutar a voz de Jesus dizendo o teu nome, chamando você pelo nome, porque ele te conhece, ele sabe quem é você. Então, por isso, meus irmãos, que nós precisamos também conhecer a voz de Jesus Cristo, conhecer a voz do nosso pastor, conhecer aquele que nos conduz, aquele que nos leva para essas verdes pastagens, como ele faz aqui no Evangelho e ele nos fala. Escutemos um detalhe que também o Evangelho nos apresenta, que nós tenhamos cuidado com as vozes dos estranhos. Quantas vozes estranhas que estão aí sendo colocadas no mundo para conduzir as ovelhas para longe de Jesus. Então, por isso que o Evangelho também nos apresentou essa realidade. Jesus faz esse alerta para cada um de nós. Então, meus irmãos, que nós possamos escutar sempre a voz desse nosso bom pastor. Eu sou a porta das ovelhas. Jesus fala por 2 vezes: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, como ele apresentou para nós. E o que ele vai dar para nós, A vida em abundância. Eu tenho a vida
e a darei em abundância para aqueles que entrarem por mim. Que Deus nos abençoe, que alegria estarmos aqui todos os dias ouvindo a palavra de Deus. Eu espero que eu esteja ajudando cada um de vocês a ouvir a palavra todos os dias e assim possamos crescer na nossa fé. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos dê a graça de ouvirmos sempre a palavra de Deus. E esse é o nosso intuito, de todos os dias refletirmos um pouquinho aqui sobre a palavra, anunciar essa mesma palavra de Deus, para que possamos escutar aquilo que Deus nos fala e crescer cada vez mais na nossa fé. Que você tenha um excelente dia, que Nossa Senhora, Mãe de Jesus, proteja cada um de nós nesse mês dedicado a ela, que nós possamos invocar sempre Nossa Senhora para podermos ser conduzidos por ela também a esse bom pastor que é o próprio Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, fiquem com Deus.